Charque é o nome dado à carne bovina, salgada e seca ao sol. No século XVIII, esse método era usado para manter a carne própria para o consumo por mais tempo. O chamado ciclo do charque começou em 1780, na região onde mais tarde seria fundada a cidade de Pelotas. Após uma grande seca no nordeste do Brasil, um charqueiro cearense chamado José Pinto Martins veio tentar implantar aqui a mesma indústria de charque que ele tinha na sua região. Ele se instalou às margens do arroio Pelotas e, como o clima e a localização geográfica daqui são propícias para esse tipo de produção, a indústria dele deu certo. Tão certo que foi logo copiado por outros 40 charqueadores. Esse comércio do charque se desenvolveu porque na época não havia outra forma de conservação da carne. Então o charque que era produzido aqui era exportado para o nordeste do Brasil e também para os países da Europa. Mas não eram os donos das charqueadas que botavam a mão na massa. O trabalho todo ficava na mão dos escravos. Nós tínhamos, nas épocas de safra, 2.000 trabalhadores escravizados. Só 13% de mulheres, 2% de crianças. Então, falar da família escrava, né, em condições de trabalho muito sobre-humanas. A vida na charqueada, para o escravo, não era muito fácil, né, em função que ele era submetido a atividades mais insalubres, tinha uma grande concentração de escravos, então existia um medo também que em algum momento houvesse uma rebelião, então seguidamente eles eram repreendidos. A produção do charque era sazonal. Na época da safra, ou seja, de novembro a abril, se produzia couros, graxas e o próprio charque. Cada charqueada fazia o abate de 300 a 600 cabeças de gado por dia. Alguns dos restos dos animais eram dados aos escravos. E sabe o que eles faziam com isso? Mocotó. Foram os escravos que inventaram esse prato tão conhecido no Rio Grande do Sul. Eles faziam o mocotó dentro desse caldeirão. E o que era feito com o que realmente não podia ser reaproveitado? Era descartado no arroio Pelotas, né? Inclusive até tem relatos que na época da safra o arroio ficava numa cor avermelhada em função da grande quantidade de esgoto, né, que gerava essa produção. Nos meses das entre-safras, os escravos trabalhavam nas olarias com a construção de tijolos e telhas que serviam para a ampliação das charqueadas e que mais tarde também seriam utilizados na construção da cidade de Pelotas. Casarões, prédios e teatros que, além de carregarem muito da história da cidade, carregam também curiosidades e fatos ocultos. Este é o assunto da segunda matéria da série Pelotas do Sal ao Açúcar. A produção do charque trouxe prosperidade econômica para os charqueadores. Mas para chegar à fonte de tanto lucro, eles precisavam conviver com um incômodo. Os restos dos animais, que não serviam nem para a produção do charque, nem para a alimentação dos escravos, eram jogados aqui no arroio Pelotas. Pode-se imaginar o cheiro que tomava conta das charqueadas em época de safra. Foi então que os charqueadores e as suas famílias decidiram ter um ponto de fuga, uma casa longe do arroio. Nós temos dois períodos assim da construção da consolidação do centro histórico, né? A gente sempre se refere ao primeiro loteamento, que é em torno da Catedral São Francisco de Paula, e o segundo loteamento, que é em torno da Praça Coronel Pedro Osório, que foram construídos em momentos diferentes. Então o primeiro loteamento ele é de 1812 e o segundo loteamento em torno de 1830. 1812 a freguesia de São Francisco de Paula. A freguesia é uma cidade de capela porque é constituída por uma igreja e um entorno com o casario. Há uma briga entre os proprietários, né? Transformar terras rurais em terras urbanas dá um bom dinheiro, né? Então eles começam a discutir. Então, enquanto esses proprietários discutiam, eles entraram nesse acordo e
e construíram a freguesia num potreiro de uma charqueada que o Antônio Francisco dos Anjos tinha comprado, que é esse entorno da catedral. Foi então que começou a ser construída a Catedral Metropolitana São Francisco de Paula, essa daqui ao fundo. E na frente, como de costume, foi construída uma praça e ao redor, com o passar do tempo, os prédios foram sendo construídos. Em 1832, então, tem a instalação da vila, também de São Francisco de Paula. Essa daqui é a casa de número 1 de Pelotas, ou seja, a primeira moradia a ser construída na freguesia de São Francisco de Paula. A vila é o que é o município hoje. Então, aí é que a cidade se desenvolve em direção ao sul, o que nós chamamos de segundo loteamento. O segundo loteamento teve origem aqui no entorno da Praça Coronel Pedro Osório. O investimento em prédios se dá graças à diversificação dos negócios dos charqueadores. Eles vinham até a vila negociar o gado e só voltavam para suas terras na próxima safra. Nesse meio tempo, era aqui na vila que eles buscavam os principais serviços que eles precisavam, como sapateiro e costureiro. E assim, a cidade teve o seu primeiro boom imobiliário. E assim como o trabalho nas charqueadas, a construção dos prédios e da infraestrutura da cidade fica mais uma vez na mão dos escravos. Os escravos eram oleiros, porque nas charqueadas tinham olarias, o que nos deu também uma técnica mais avançada, construtiva, já que o país, naquela época, se erguia com as taipas. E nós aqui já temos já no início do século XIX, as construções em alvenaria de tijolos. E os escravos também eram pedreiros, que eles ficavam com a parte mais pesada da construção. O trabalho mais pesado, enquanto os imigrantes e brasileiros também ficavam mais nos fechamentos, nas coisas, nas atividades mais decorativas. Especialmente, eu acredito que esse segundo loteamento onde a gente está, onde tem esses casarões mais antigos, esses palacetes, como se chama, eles já vêm lá bem do final do século XIX e ainda se tem ali essa mão de obra, né, escrava. Porque o processo de abolição do escravo se dá aqui em 1884, né, segundo alguns historiadores. Esse prédio que nós estamos hoje é de 1879, então, quer dizer, quem botou a mão na massa para realmente fazer, né, e construir, com certeza que foi a mão de obra escrava. Nós estamos dentro do porão de um dos casarões. A gente percebe que ele tem aberturas bem grandes. Eles foram construídos com o propósito de proporcionar circulação de ar aqui por baixo para evitar a umidade em cima da casa. Mas tem dois fatos bem curiosos sobre esse lugar. Não existe nada que comprove algo concreto sobre isso, mas a primeira lenda urbana diz que os escravos eram jogados aqui dentro em momentos de saraus das famílias ricas. Ou seja, eles não podiam participar desses momentos, então eles acabavam ficando aqui. Se a gente andar aqui pela casa, a gente vai ver que tem partes que não tem nenhuma saída de ar. A outra lenda diz que os escravos eram todos amontoados aqui nesse espaço para que o calor do corpo deles aquecesse o cômodo da casa em dias frios. Aqui no porão, a gente percebe que esses tijolos foram feitos pelos escravos nas olarias. Eles têm um formato maior, bem mais resistente, e tão resistente que os casarões não possuem sequer uma viga na sua estrutura. Porque a cidade, ela parou e ela não se reconstruiu como outras cidades, né? Então esse acervo ela foi mantido. Estagnou, não se reconstruiu e preservou. Por isso nós temos esse patrimônio. E ela se deu a partir da mão de obra, né, desses que me parece que ficaram um pouco esquecidos. E que hoje muitos estão buscando, estão resgatando
né, um pouco dessa cultura, digamos, que os negros, né, os africanos conseguiram deixar, né, de legado para nós. O período de auge das charqueadas em Pelotas foi um tempo de muitas riquezas. Os navios que exportavam o charque para o Nordeste e para a Europa, além de trazer porcelanas, móveis e artigos de luxo da época, traziam um produto muito precioso, o açúcar, que era um produto muito caro, mas muito comum na região do Nordeste. Então essas famílias abastadas é que podiam trazer o açúcar, né, na troca. Charque que ia para o Nordeste traziam o açúcar e, por ser um produto caro, refinado, começaram então a produzir os doces para servir exclusivamente nesses momentos especiais, nesses momentos de recepção, né, entre as famílias ricas dos charqueadores, nos casarões do centro da cidade. E então isso virou um hábito, né? Aquilo era um grande agrado para visita, né, para a pessoa homenageada, receber aquela iguaria, né, dos doces. No século XIX, surgem os frigoríficos. Nesse mesmo período, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, que dá liberdade a todos os escravos. Com isso, houve o declínio das charqueadas e as famílias precisaram pensar em outra fonte de renda. Foi então que as mulheres dessas famílias de charqueadores passaram a ver na produção do doce um potencial de renda, né? Então passaram a produzir esses doces para fins comerciais, para comercializar, para distribuir, né? Eles eram vendidos nas ruas, né? Tipo caixinhas, né? Oferecendo ou por encomendas, e aí começou a disseminar isso na cidade, tanto o doce como a própria tradição do fazer. Se no passado o doce era algo requintado e de difícil acesso, digamos, hoje é bem fácil de encontrar essas gostosuras em Pelotas. O David nasceu no meio do doce e hoje é proprietário de uma doceria no Mercado Público de Pelotas. A tradição da família com relação ao doce começou com a minha tia, que trabalhava para outras famílias portuguesas, começou a fazer seus doces e depois a minha mãe aprendeu também esses doces, né? A empresa começou dessa troca de informações entre famílias, né? Mas a partir de um berço português, né? Eu me criei no meio do doce, desde pequeno, né? A empresa surgiu por minha causa, né? A mãe começou a sustentar a família com os doces. O David tem 26 anos e a doceria da família dele existe há 25. No mês, eles vendem mais de 30 mil doces. Além dos fregueses rotineiros, cerca de 150 turistas experimentam os doces da loja dele no Centro Histórico de Pelotas diariamente. Eu não imaginava, quando vim para o mercado, que tivesse tanto turista na cidade de Pelotas. Aqui na loja eu comecei a ter essa resposta deles, sabe? Diariamente vinha gente do Rio, do Nordeste, gente de fora do país. Aí tu recebe e fica meio até assustado, sabe? Tu não acredita que tem tanta gente de fora venha a Pelotas, né? Para conhecer a história e a arquitetura. Tem muito o que oferecer Pelotas nessa parte turística, eu acredito. A cultura do doce cresceu tanto que há 30 anos acontece em Pelotas a Feira Nacional do Doce, onde, é claro, os protagonistas são eles. Na Feira Doce, quem é fã das doçuras tem uma variedade enorme de opções. E hoje, a capital nacional do doce preserva as charqueadas como um local turístico, parada obrigatória dos visitantes que querem realmente conhecer Pelotas, cidade que tem na gastronomia parte de sua história e futuro.